Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um, aqueles que nos estão a ver, aqueles que nos vão ver, não só vocês, mas também as vossas famílias, os amigos, em nome de Senhor Jesus, é o que nós queremos e acreditamos, porque Deus, Ele manda-nos ter amor. E nós, se não tivermos amor, é impossível nós estarmos a desejar, seja lá o que for, a cada um. E é isso que nós dizemos, amor, cada um, paz, saúde, alegria. É isso importante. O dinheiro faz falta, mas o mais importante que nós podemos ter, saúde, paz, alegria e amor. Portanto, é isso que nos faz a diferença entre nós, os animais. Fazemos essa diferença. Os animais têm instintos, mas não têm amor. Mas nós, o amor vem de Deus. E se o amor vem de Deus, nós temos de ter mais e mais Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Temos que buscar mais e mais a Deus para que nós possamos ser realmente considerados filhos de Deus Altíssimo. E então vamos fazer essa diferença, amém? Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso Santo Pai, em apresentar este culto nas mãos do Senhor, que o Senhor nos venha dar sabedoria, discernimento, para falar aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós queremos, e desde já colocamos, Pai querido, essas pessoas que nos estão a ver, aquelas que nos vão ver, no teu altar. Que o Senhor venha entrar com providência na sua vida, na sua saúde, na sua situação financeira, perdão, nos seus relacionamentos, porque nós queremos e acreditamos que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. E eu creio, Senhor, por isso estamos aqui a te buscar e a honrar o teu glorioso nome, digno de honra, glória e louvor. E por isso estamos aqui, Senhor. E nós, a nossa obrigação é falar do amor do Senhor para todos aqueles que creem. Eu creio e tenho visto o amor de Deus na minha vida, da minha esposa. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, nós iremos, Pai querido, te buscar mais e mais para que possamos mostrar como é bom buscar o Senhor. E nós queremos e acreditamos que o Senhor tem grandes coisas para fazer na vida de cada um. Eu creio, Senhor, por isso já eu te agradeço por tudo o que tem feito, o que está a fazer e o que vai fazer ainda. Não interessa se é amanhã, perdão, se é daqui a um mês, se é daqui a um ano, interessa que o Senhor vai fazer. Para o Senhor não existe, para o Senhor, embora o Senhor sabe e conhece o tempo, os minutos, os segundos, mas Deus que é eterno, um minuto, ou uma hora, ou 100 anos, ou 1000 anos, para o Senhor não conta nada. É só mais uma passagem. Mas o Senhor está no controle de tudo. Amém? Jesus abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, no livro do profeta Naum. Portanto, o livro do profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 7. A Bíblia está a considerar assim os profetas maiores e os menores. Os profetas não há um profeta que é um muito maior que o outro. É que uns têm mais, na sua palavra, têm mais versículos e outros têm menos. Por isso, este é considerado os profetas menores. Portanto, no livro profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7. É bom acompanharem porque, assim, se a vossa Bíblia tem ligeiramente diferente, mas vão ver que no total está escrito a mesma coisa. Mas é bom saber, acompanhar, porque depois também é uma prática que se toma já para a vossa vida, aprender a Bíblia. Lembro-me uma certa vez, estava lá numa igreja, eu mais a minha esposa, estávamos lá a ajudar o pastor, e foi lá uma irmã que tinha muitos anos de crente, e nós, perante ela, éramos uns bebés, mas mandava-se abrir a Bíblia em tal lado e ela não conseguia saber porque não sabia, porque não estava acostumada a abrir a Bíblia. E há muita gente que vai aos títulos, pronto, é uma maneira de chegar lá mais rápido. Outros que não sabem têm que ir lá no início para ver onde é que fica, em que página fica, mas tudo isso é válido. Interessa é procurar, amém? Portanto, livro do profeta Naum,
capítulo 1, versículo 7. Vamos ler então, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Portanto, o Senhor é bom, Ele é fortaleza para aqueles que confiam nele. E, portanto, mas aqui também diz que Ele conhece aqueles que confiam nele. Portanto, não adianta nós às vezes acharmos que somos bons, mas eu tenho a minha fé, o meu jeito, a minha maneira. Isso não funciona assim. Ou crê ou não crê. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ou crê nele ou não crê. Porque se crê noutros fica mais complicado. Porque o Senhor, se olharem desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor abomina as estátuas, os ídolos, e portanto, nós que somos filhos do Deus Altíssimo, a partir que nós o aceitamos como único e suficiente Salvador, somos filhos do Deus Altíssimo, não somos um qualquer. Portanto, há muita gente que acha que não é nada cá na terra, mas nós somos príncipes e princesas do Deus Altíssimo. Portanto, não somos uns qualqueres. Há aqui muitos quer dizer, eu estou a dizer aqui na terra, não estou a dizer em Portugal ou outro lado qualquer. Mas em Portugal há uns que são, perante os homens, grandes, mas no Reino dos Céus não são nada. E nós temos esse privilégio, portanto, vamos ver, temos esse privilégio de ser príncipes, princesas do Deus Altíssimo. E, portanto, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor é bom e Ele serve de fortaleza. Portanto, uma fortaleza é uma coisa que realmente protege quem lá está. Ele é a nossa fortaleza. No dia da angústia, quando nós estamos angustiados, quando temos, às vezes, com falta mais do colozinho de Deus, e, portanto, Ele conhece os que confiam nele, Ele conhece. Portanto, não vale a pena nós, às vezes, estarmos a querer justificar. Mas eu sou bom, não faço mal. Perdão, que agora foi um pouquinho de saliva para o meu goto. Acontece em quem está direto. Portanto, só não acontece quem não faz os cultos. Mas, portanto, nós realmente somos filhos de Deus Altíssimo. Somos príncipes e princesas. E, portanto, vocês creiam. Vocês não se rebaixem perante o homem. Nós só nos curvamos perante o Deus Altíssimo. Mais ninguém. Porque Deus, Ele conhece-nos. Ele, no dia da angústia, Ele nos livra de todo o mal. Portanto, é só confiar. Ele confia em nós. Nós confiamos nele. Desde um ponto de interrogação. Eu creio que vocês confiam, mas é bom nós confiarmos e buscarmos ao Senhor, porque Ele quer fazer grandes coisas, milagres, prodígios, maravilhas. Mas Ele quer fazer mesmo. Ele não vai pensar se vai fazer ou não. Ele quer fazer mesmo. Mas o que é que nós temos de fazer? Ele sabe aqueles que confiam nele. Portanto, o que é que nós temos de fazer? Buscá-lo, confiar nele e ter a certeza. Pode vir batalhas, que irá de vir, pode vir dias maus e há de vir, mas nós, quando confiamos em Deus, nós somos mais que vencedores. Porque Ele é a nossa fortaleza. Ele nos protege, nos guarda e livra todo o mal. Se nós olharmos aqui para os heróis da Bíblia, vemos não foi fácil para muitos. Muitos até pagaram com a vida de cá. Mas a vida aqui é passageira. E lá, do outro lado, é eterna. E mais vale perder a vida aqui, que é passageira, do que perder a eternidade. Porque nós, se não estivermos já junto do nosso Deus, aquilo não tem jeito nenhum. Porque há dois caminhos. Não há três, há dois. É aquele que leva ao inferno, que aqui na Terra é uma porta espaçosa, onde se pode fazer tudo e mais alguma coisa. E a outra é uma porta estreita, mas leva-nos ao paraíso. Portanto, há uma grande diferença entre a porta larga e a porta estreita.
E nós temos que fazer, enquanto é tempo, buscar a Deus, confiar nele, e Ele irá fazer grandes coisas. Mesmo que venham dificuldades, que elas há de vir, que é necessário que venham, para nós sermos aprovados, mas o que é que eu digo? Deus vai nos proteger desse mal maior e Ele nos levará para junto de si, lá no paraíso. Amém? Que Jesus abençoe poderosamente a vossa vida. Pastor Rosemary, graças a Deus, já está ligeiramente melhor para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. E vocês creiam e acreditem que Deus vai fazer grandes coisas na vossa vida. Amém? Que Jesus abençoe poderosamente. Pastor Rosemary, deixa Deus te usar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é fiel. Amém. Deus é fiel em todo o tempo. Nosso Deus é maravilhoso. Ele tem grandes bênçãos para as nossas vidas. As promessas do Senhor nas nossas vidas, elas são certas, elas são garantidas. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus zeloso e Ele é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando a nossa confiança no Senhor, a nossa confiança no Senhor faz toda a diferença. Por que eu estou falando da confiança? A confiança é algo que nós adquirimos dia após dia com as experiências que nós temos. Temos muitas experiências com o Senhor. Ainda hoje não vou contar aquilo, o testemunho, mas vou contar. Mas o que Deus faz e como Deus faz, Ele é maravilhoso. Então eu só tenho que dizer gratidão, Jesus. Gratidão. Ainda é pouco, Senhor, aquilo que eu faço para o Senhor. Quando eu digo eu, nós, o meu esposo e eu. Por quê? Porque quando Ele chama-nos para levar a palavra, né? Para falar da palavra, é uma grande responsabilidade. E eu já tinha um tempo que eu não conseguia estar nos cultos, né? Mas o nosso Deus é maravilhoso e Ele tem bênçãos e Ele tem a vitória garantida. E foi isso que Ele nos deu. Ele nos deu a vitória. Então, vamos continuar perseverando, vamos continuar louvando, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. A paz do Senhor Jesus, para cada um de vocês. Eu cheguei tão empolgada que eu nem cumprimentei. Me perdoe, mas a paz do Senhor Jesus, já tinha saudade de estar aqui, a louvar a Deus, a buscar, a fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e glória. Provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor,
A gente lê a palavra contra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que Ele não liga mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a via coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há. Quando se força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, vestidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que verteu nas cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Ah, Deus, sim, Pai, em ti, Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nossa confiança em Cristo. Nós vamos ver as coisas acontecer. Quando Deus ele muda a história, né? Nosso Deus, ele é fiel para cumprir. Por isso, nós precisamos entender que ele é um Deus que muda a história, é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Precisamos entender que Jesus, ele está no controle de tudo. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Vamos engrandecer ao Senhor, porque ele é digno. Aleluia! Aleluia! O meu
melhor quero te dar, me derramar aos teus pés. Sou tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Ó Senhor, quero sim, papai, o meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Sim, Senhor, eu quero sim, Pai. Quero sentir a tua presença, Senhor. Oh, Deus. Ah, Jesus. Gratidão, Senhor. Quero sim sentir, Pai. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Obrigada, Senhor. Sim, Pai, queremos mais de Ti, Senhor. Aleluia. Queremos mais de Ti, Senhor. O nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus e aleluia. Nosso Deus, Ele é fiel
em todo tempo. Por isso temos que entender que Ele pode todas as coisas. É Ele quem pode todas as coisas. Por isso, o nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Vamos deixar que Jesus trabalhe na nossa vida. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais. Sim, Senhor. Quero esconder a Tua palavra no meu coração, Senhor. Aleluia. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes Teu sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir. Meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és o Senhor, o meu Deus. Assim como o ouro refina o ouro, em Tuas mãos em Ti completa, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilha. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra ser uma oferta pra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes em Teu sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir. Meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és o Senhor, o meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilha. Aleluia. É assim. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é um Deus zeloso. E Ele é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 8.
Amém. Romanos capítulo 8. Aleluia. O nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Romanos capítulo 8. A nossa confiança no Senhor, ela faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós confiamos no Senhor, nós começamos a ver as coisas acontecer. E nós começamos a enfrentar as adversidades da vida com mais maturidade, com amadurecimento, com confiança. Por quê? Porque Deus, ele é fiel para cumprir. E eu creio que ele tem grandes coisas para fazer. Por isso, vamos deixar que Jesus trabalhe. Vamos deixar Jesus operar o milagre. O milagre quem faz é Jesus. Mas para isso nós temos que exercer a nossa fé. Amém? Então aqui, Romanos capítulo 8. A nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Glória a Deus e aleluia. Exaltado, glorificado, engrandecido seja o Senhor, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque morreste, Senhor, por amor a nós. A tua palavra está escrito, Senhor. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício naquela cruz, pelo teu sangue derramado, através do qual nós somos justificados.
Obrigada, Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco. Obrigada, Jesus, tu és fiel em todo tempo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está segurando na nossa mão. O Senhor nos protege, não só a nós como aos nossos, Pai. O Senhor nos dá os livramentos. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos capacita. O Senhor nos renova, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai e Filho, que enviaste o Espírito Santo Consolador, Espírito Santo, que ensina, que exorta, que disciplina, Espírito Santo amado, companheiro. Venha nesta hora. Fala conosco, usa a minha vida para ministrar esta palavra, para edificação das nossas vidas nesta hora, em nome de Jesus. Papai, eu te peço sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Para que eu possa falar aquilo, sim, que o Senhor, ó Deus, o Senhor tem para o teu povo e para nós, Pai. Obrigada, Jesus. Continua conosco, em nome de Jesus. Também peço sabedoria divina, Senhor. Conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência para cada vida que está assistindo, que já assistiu, que posteriormente irá assistir, para que possa entender o teu propósito, Senhor. E assim sermos edificados nesta hora, Pai. Te agradecendo desde já, crendo na vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aqui quando, no capítulo 8, no início, né, o título da minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, tá? A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Então, quando nós sabemos que o nosso Deus está cuidando de nós, no versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, é nós trabalharmos da nossa vida, cultivarmos dentro de nós um amor que ultrapassa todas as barreiras, um amor altruísta, um amor ágape, um amor que nós temos capacidade de amar até aqueles que nos prejudicam, que nos faz mal. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o amor de Deus. A pessoa que faz não conhece. Então a nossa obrigação é orar para que o Senhor possa ter misericórdia, para que o Senhor possa libertar, possa transformar, possa salvar e possa abençoar essa vida. Porque o nosso Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós temos que temer nada, porque nós temos a segurança de estar na presença de Deus, a segurança de ter Ele segurando a nossa mão. Muitas experiências eu tive ao longo de, mais ou menos, foi uns 30 dias. Mais ou menos uns 30 dias. Em que o Senhor me deu muitas experiências. E graças a Deus, porque nós temos que confiar no Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Salmo 23 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando Deus está na frente, todas as coisas acontecem na nossa vida. Nós temos que crer e exercer a nossa fé para que o nome dele seja glorificado. Versículo 2, 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Veja bem, a lei do Espírito de vida.
esse espírito de vida em Cristo Jesus, ele vem habitar dentro de nós e nós começamos a viver em espírito e nos livra do pecado e da morte. Por quê? Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha, quando diz Deus enviou o seu Filho, né? Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, ele enviou o seu Filho, um ser humano, né? Jesus, 100% divino e 100% humano. Então, ele enviou para que morresse na carne. Jesus, ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado, mas pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade. Então, ele diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ora, quando nós inclinamos, quando nós entendemos que temos que andar em Espírito, nós começamos a ver as coisas na nossa vida completamente diferente. Aqui diz que é o quê? É vida e paz. Vida e paz. É aquilo que o Senhor nos dá. Vida e paz. Andar em Espírito é ter o fruto do Espírito dentro de nós. Longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, amor, humildade, mansidão, tudo isso faz parte do fruto do Espírito. Mas para ser assim, eu tenho que me educar a ser assim. Eu tenho que começar a amar mais. Eu tenho que começar a me doar mais. Eu tenho que começar a estender a mão àquele que precisa de ajuda. Eu tenho que começar a amar os meus inimigos, os inimigos que eles não sabem o que fazem. Mas eu que tenho consciência, eu tenho que ajudá-los. E ajudar de que maneira? Orando pela vida deles. Para que Deus liberte, transforme, salve, abençoe essas vidas. Para que Deus prospere essas vidas. E assim o nosso Deus vai operar. Glória a Deus e aleluia. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Quando diz aqui, se Cristo está em nós, o corpo está morto, mas o Espírito de vida, né, habita em nós, é quando nós crucificamos a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade. Porque assim, Jesus ele deixa bem claro, ouve Israel, só há um único Deus. Só há um único Deus. Este é o primeiro mandamento, só há um único, ouve Israel, só há um único Deus. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, todo teu coração e entendimento, só ele é o Senhor. E o segundo, semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se cumprir essas duas leis, esses dois mandamentos, cumprirás a minha lei. Jesus diz, na palavra está escrito. Então, amar ao próximo como a ti mesmo é fazer tudo aquilo que nós queremos, faça comigo. Eu não quero ficar triste, então eu não vou entristecer o meu próximo. Eu não quero
maltratar. Eu não quero ser maltratada. Então eu não vou maltratar o meu próximo. Então, tudo aquilo que eu quero para mim, eu quero amor, eu quero alegria, eu quero força, eu quero coragem, eu quero bênção. Então, eu tenho que desejar para o meu próximo, seja ele quem for. Senhor, abençoa essas vidas, Senhor. Só que quando trata-se de algo que nós temos que interceder por vidas, nós temos que pedir, Senhor, liberta essas vidas, transforma, salve e abençoa essas vidas. Por quê? Porque muitos não sabem o que estão fazendo. E assim é que acontecem as coisas. Amém? Glória a Deus e aleluia. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viveis segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aleluia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos a Pai. Ora, se conhecemos a Cristo, confessamos a Cristo como único e suficiente Salvador, nos arrependemos, pedimos perdão, declaramos que Ele morreu e ressuscitou, nós sabemos que há um propósito de Deus na nossa vida. Por isso, nós só temos que entender que só Ele é quem pode mudar a nossa vida. Então, vamos deixar Ele mudar a nossa vida. Amém? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, o nosso Deus, Ele faz maravilhas. E Ele tem maravilhas para nós. Por isso, vamos deixar Jesus trabalhar. Amém? E nós sabemos que Ele pode mudar a história. Hoje, como é o primeiro domingo do mês, o segundo domingo do mês, perdão, nós temos o culto de Santa Ceia. E o Senhor colocou no meu coração há muito tempo isso. E é isso que eu faço, eu obedeço a Ele, né? No culto de Santa Ceia eu sempre esclareço o porquê, né? No Evangelho de João, no capítulo 14, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois, no Evangelho de João, no capítulo 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Veja, desde o princípio, Jesus ele estava lá,
criou todas as coisas, estava. Mas houve uma necessidade dele vir para poder salvar-nos, né? E nele está a luz, porque a luz de Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós refletimos o brilho de Cristo. Há um brilho em nossa vida, nos nossos olhos, nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser, de viver. Verdadeiramente Jesus veio para dar vida. E esse homem foi João Batista, que veio antes pregando no deserto, dizendo: arrependei-vos e sede batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque há uma necessidade de um arrependimento para todo ser humano. Então, veio, não era João Batista a luz, mas ele veio testificar da luz, Jesus Cristo, né? Veio para aqueles seus, e os seus não o conheceram. Quantos rejeitaram Jesus? Quantos humilharam? Quantos estiveram com Jesus, apoiaram, receberam os milagres, mas depois começou, crucificam. Então, Jesus veio, e depois ele veio. E quando diz aqui, né? Veio para aquelas seus, os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aí nós vamos lá em Romanos, glória a Deus, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 13. Por que eu falo sempre e digo onde está na Bíblia? Para que todos que têm Bíblia possam ver. Eu estou falando algo que está escrito. Perdão. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Perdão. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, quando diz a palavra, fala sobre a palavra, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber que com tua boca, a confissão, a salvação individual, tem que ser com a nossa boca e tem que ser com o nosso coração. A saber que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que nele, porque a Escritura diz, porque todo aquele que nele crê não será confundido. Nele quem? Em Jesus. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a salvação é individual. É somente crer, é somente confessar. Eu vou falar aqui as palavras que é exatamente aquilo que Jesus nos ensina, né? O compromisso não é conosco, não é com ninguém, é com Jesus. O seu compromisso é com Jesus. Aí, se quiser conhecer mais, saber mais, pode nos pedir ajuda, não há problema. Gratuitamente, não fazemos isso por dinheiro, nem por... Nós fazemos isso por amor a Cristo e por amor às vidas. Então, vamos lá. Vamos, quem quiser, quem estiver desviado, quem estiver afastado dos caminhos do Senhor, quem não sabia que tinha que fazer isso, quem quiser aceitar Jesus, vai ver que a sua vida vai ser uma vida diferente
e que Deus vai começar a operar de uma maneira lindíssima e vai dar experiência, porque Deus ele é fiel. Amém? Então, vamos ver essas palavras, vocês vão ver que é aquilo que aconteceu com Jesus, né? Então tem que dizer assim, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu te aceito como um único e suficiente Salvador. Amém. Aleluia. Exaltado, glorificado, engrandecido é o Senhor, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Papai querido, vai de conta a cada vida nesta hora, Pai, que te aceitou como único e suficiente Salvador, que confessou. Vai de conta, Senhor, aqueles que precisam conhecer mais, Senhor. Ó Papai querido, dá uma experiência, Senhor. Mostra, Senhor, o teu poder, manifesta o teu poder, ó Deus. Abençoa, Senhor. Hoje a festa nos céus, ó Pai, por cada vida que confessou a Ti. Porque a Tua palavra está escrito em João. A todos os que o receberam se tornaram filhos de Deus. Porque a criação, sim, foi criado, mas foi destituído da glória de Deus com pecado de Adão e Eva. Mas depois que Jesus veio, morreu, Ele nos deu a oportunidade. Ah, Senhor, que seja o Senhor, ó Deus, a operar, Pai. Abençoar essas vidas, meu Pai, da experiência, Pai. Continua conosco, Senhor, te agradecendo, crendo na vitória. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de pregar a Tua palavra, falar da Tua palavra, de estar aqui, ó Deus. Gratidão, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, louvado e glorificado é o Teu nome, digno de honra, glória e louvor. Meu Deus amado, mais uma vez bem-te apresentar, Pai querido, essas vidas que nos estão a ver, que vão ver, que o Senhor venha andar com providência na sua vida, na saúde, na paz, na alegria, no amor, na situação financeira. Senhor, meu Deus, vem, Paizinho amado, vem, que só o Senhor pode fazer esse milagre e nós queremos, Senhor, e quem crê verá a glória de Deus, e eu creio, Senhor, o Senhor vai fazer grandes coisas na vida de cada um. Dá-nos também uma semana maravilhosa a todos nós, que o Senhor venha abençoar poderosamente. Esta semana venha a ser uma semana cheia de vitórias em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós queremos que o Senhor tem infinitamente mais para nos dar do que aquilo que nós temos para pedir. E desde já te agradeço, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor venha abençoar poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti tenha misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Todos nós dizemos Amém. E cá estaremos, se Deus quiserem. Sexta-feira, às 21h. Beijinhos. Beijinhos e abraços. Que Jesus possa operar. Compartilhe com seus amigos. Vamos todos ser um instrumento de Deus. Há muitas pessoas precisando de uma palavra, uma exortação, uma força, uma coragem, É aquilo que o Espírito Santo vai tocar na vida da pessoa. Vá no YouTube, no canal do pastor Manuel Álvaro Capelas, a pastora Rosemary Capelas, compartilhe as mensagens e deixa Jesus te usar, amém? Jesus ama vocês e nós também. Amém. A paz do Senhor. Uma semana maravilhosa.